Será que ainda vale a pena? Muita gente tem me perguntado isso. Michael, será que ainda vale a pena o Tesouro Direto? Não está pagando muito pouco, não? Ah, eu vi o fulano lá falando que ele não quer mais investir em Tesouro Direto. Então nós vamos falar sobre isso. Será que o Tesouro Direto realmente vale a pena? Tem muita gente pensando que não vale a pena. Eu vi algumas pessoas comentando e conversando comigo e falando, olha, Michael, eu não quero investir em Tesouro Direto porque as maiores rentabilidades eu consigo lá na Bolsa de Valores. Todo mundo faz. Inclusive, eu vi uma pessoa falando, olha, a minha corretora me indicou um curso de Day Trade e eu vou lá, vou fazer um curso, né, online, e ele tende a ser presencial, e eles me falaram que é lá onde eu consigo as maiores rentabilidades. Então isso é uma coisa que está acontecendo, mas antes de eu continuar, deixa eu ver quem está online aqui. A Dilma Lima, muito boa noite, Dilma Lima. A Elianer Clay, boa noite também. Seja bem-vindo, sejam bem-vindas, né? Mulherada aí sempre tomando a frente, né? O Marada, não vamos deixar para trás. Vamos ver quem que está aqui no Instagram. O Bruno Braga, seja muito bem-vindo também. O Bruno Braga e o Carlos também. Boa noite, o Carlos. Gente, vamos lá. Será que não vale a pena então investir no Tesouro Direto e eu invisto direto na Bolsa de Valores? Tem muita gente que está pensando assim. Eu fiquei um pouco preocupado, por isso que eu trouxe esse tema, tá? Essas pessoas pensam, como eu já falei, como eu estava dizendo aqui, não sem razão, que é a Bolsa que vai trazer as maiores rentabilidades. Mas por que será que ao invés de investir só lá na Bolsa de Valores, você não pode aproveitar o melhor dos dois mundos? Quer dizer, o melhor mundo da renda fixa, e quando a gente fala renda fixa, por exemplo, a gente tem o Tesouro Direto, que faz parte da renda fixa, e também o mundo da renda variável, que, por exemplo, a gente tem as ações da Bolsa de Valores. E tem também os fundos imobiliários, né? E a gente vai fazer uma live para falar só sobre isso, só para explicar o que são ações, quais são as melhores ações que você pode aprender a negociar e quais são os fundos imobiliários, como é que você analisa um fundo imobiliário. Então nós temos 2 lives pela frente que nós vamos falar só sobre isso. Mas hoje aqui, falando sobre ser bom ou ser ruim investir no Tesouro Direto, eu acho que é melhor você aproveitar o melhor dos dois mundos. Ah, só um recadinho aqui, ó, pra gente não esquecer. Ó, tá passando aqui na tela, aqui embaixo. Ó, esse conteúdo, ele é educativo. Ele não é indicação de investimento. E também, quando você tem uma rentabilidade passada, isso não é garantia de rentabilidade futura. Bom, o maior problema, gente, de que as pessoas que pensam que, Tesouro Direto me parece que não vale a pena. O problema da maioria das pessoas que tem esse tipo de pensamento é que o cara, a pessoa, o cabeção ou a cabeçona não sabe o que é Tesouro Direto, não sabe o que é renda fixa, não sabe nem o que é Tesouro Direto e quer ganhar dinheiro na bolsa. Então ele vive falando, olha, eu vendi ações do banco, é só um exemplo, tá? E eu ouvi exatamente isso. Eu vendi ações do banco Banrisul, poderia ser um outro banco, poderia ser do Banco Itaú, poderia ser do Bradesco, mas eu ouvi isso. Eu vendi ações do Banco Banrisul porque o Banrisul não está com nada. Eu comprei ações de uma outra empresa. Acontece que a pessoa que está falando isso, ela não aprendeu a analisar as ações. E para você analisar as ações, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Não é assim tão fácil como você entender o Tesouro Direto. O Tesouro Direto eu acho mais fácil. E eu vou falar para você nessa live por que eu acho o Tesouro Direto mais fácil. Pedindo uma licença para tomar uma aguinha sempre aqui. Essa xícara eu ganhei da investidora Larissa. Muito obrigado, Larissa, pela xícara. Inclusive, a Larissa está online, Larissa. Boa noite, seja bem-vinda. E a Fabiola Santos também. Seja muito bem-vinda. Mulherada em peso, né? Gente, isso é muito bom. Vamos aprender a investir com rentabilidade, né? Cuidar do nosso dinheiro, transformar esse ano de 2021 e com segurança, sem brincar com o nosso dinheiro. Em nenhum momento vocês vão ouvir eu, Michael Lima, que estou aqui. Desculpa, não lembro se eu falei essa parte, se eu me apresentei. Para quem caiu de paraquedas, o meu nome é Michael Lima, tá? Deixa eu colocar meu nomezinho aqui.
Vamos ver se vai aparecer. Ó, tá aparecendo lá em cima o meu nome, Michael Lima. A gente não tá aqui para brincar, né, com o dinheiro de ninguém. A gente está aqui para mostrar como que eu faço meus investimentos e eu sempre procuro ter muita segurança, porque é ralado, é difícil a gente conseguir dinheiro. E a gente não pode sair investindo querendo uma alta rentabilidade, mas tendo um alto risco de perder o nosso dinheiro. Então, voltando aqui, o que eu estava falando para você, pode voltar para mim agora. O que eu estava falando para você é que a pessoa nem sabe o que é tesouro direto e ela quer ganhar um monte de dinheiro na bolsa de valores. Isso para mim é extremamente absurdo. Para mim é a mesma coisa que o cara quer, deixa eu ver um exemplo aqui, ele quer sair pilotando uma Ferrari a 300 km por hora, lá naquela avenida da Alemanha que se chama Autobahn. Ele quer então dirigir uma Ferrari a 300 km por hora. Pensa, deve ser muito legal, né? Deve ser muito bacana. Só que ele não dirigiu nem um carrinho popular, né, aqui no Brasil. Então ele quer pegar uma Ferrari sem ter dirigido nenhum carro na vida. Às vezes nem dirigiu, nem pilotou uma bicicleta, né, nem andou de bike ainda. Então isso que está acontecendo com essa pessoa que quer ganhar muito dinheiro na bolsa de valores e não sabe os conceitos básicos da renda fixa. E nesse caso aqui, dentro da renda fixa nós estamos falando de tesouro direto. É a mesma coisa também que uma pessoa que ela quer investir nos Estados Unidos. Quero investir nos Estados Unidos porque eu vi um vídeo no YouTube, o cara estava falando que eu tenho que investir nos Estados Unidos. Já ouvi gente falando isso, recentemente também. Outra coisa que eu ouvi, gente, Estados Unidos não, tem que ser a China. A China, agora eu tenho que investir na China. Calma, você não sabe nem investir, não sabe nem o que é um CDB. Tá entendendo? Você não sabe nem o que é um CDB direito. O que é um certificado de depósito bancário, como que ele é remunerado, como que você faz a sua reserva de emergência e tu quer investir na China. Calma que eu acho, na minha opinião, tá? Não é assim que você tem rentabilidade, sim, mas tem segurança nos seus investimentos. Isso é muito importante. E também tem, gente, aquelas pessoas que ainda não começaram a investir. Então tem essas pessoas que já estão investindo. Eu citei o exemplo de uma pessoa que me falou, olha, eu vendi ações do banco Banrisul, né, e poderia ser qualquer outro banco, mas o que aconteceu foi isso, eu vendi ações do Banrisul porque o Banrisul não está com nada. Então essa é uma pessoa que ela já começou a investir. Mas tem também aquelas pessoas que ainda não começaram a investir. Michael, eu nem comecei, eu não estou entendendo nada. Então tem bastante gente que me procura, né, que me manda um direct ou que me manda um WhatsApp também e fala, olha, eu não sei nada, eu estou começando agora. O meu dinheiro está lá no banco numa aplicação lá, que eu acho que é poupança. Muitas vezes nem é poupança. Às vezes essa aplicação é pior que a poupança. Mas calma que eu estou aqui para tentar te ajudar. Então tem essas pessoas que ainda não começaram. E essas pessoas que ainda não começaram, que tem o dinheiro na poupança, ou que tem o dinheiro lá no banco e nem sabe direito que aplicação que é, elas pensam que... como é que eu posso dizer isso? Eu falo que nem um robô, às vezes o robô dá um pause aqui, né? Então vamos lá. Essas pessoas, muitas vezes, elas pensam que a Bolsa de Valores é um lugar onde um monte de gente esperta, um monte de espertalhão sai ganhando um monte de dinheiro. Então essas pessoas que não começaram a investir ainda, que estão aprendendo, que estão saindo do zero, aqui com o canal começaram a investir de 0 a 100, elas pensam, muitas delas pensam, pela minha experiência de mais de 14 anos, eu tenho que fazer até a conta certinho aí, 2005 para frente, mais de 15 anos de atendimento, essas pessoas normalmente pensam que a Bolsa de Valores é um lugar onde tem um monte de gente esperta ganhando um monte de dinheiro. E não é assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Porque se a gente não precisasse trabalhar, ter uma atividade para produzir riqueza, se fosse só investir, então todo mundo ia aprender como que isso funciona. Não é possível que na era da informação todo mundo ia fazer isso. Então não é assim que funciona. Geralmente, para você que está começando a investir do zero, entenda o seguinte, que geralmente essas pessoas que se dizem super espertos e que estão ganhando muito dinheiro na Bolsa de Valores, são as pessoas que não sabem o que estão fazendo. Geralmente é isso que acontece. Eu nunca vi alguém realmente ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e chegar e colocar, né, um story no WhatsApp e dizer, olha só, rendeu aqui 10% em um dia. Eu nunca vi o Warren Buffett, eu nunca vi o Ray Dalio, eu nunca vi o Damodaran, eu nunca vi, talvez você não conheça todos esses nomes, mas o Warren Buffett é o maior investidor do mundo. Esse talvez você conheça.
Eu nunca vi o Luiz Barsi, eu nunca, né, trazendo aqui pro Brasil, quem mais? Thiago Reis, etc e tal, Tio Uli, Bruno Perini, eu nunca vi esse cara fazendo isso. Olha só quanto que eu ganhei aqui em um dia, 10%. Olha aqui, ó, tem um negócio aqui pra você, 2% garantido ao dia. Nunca vi. Então essas pessoas que falam, muitas vezes, que estão ganhando muito dinheiro na Bolsa de Valores, estão ganhando não. Porque se elas estivessem ganhando, elas não estavam falando isso. Gente, vamos lá, aula, Mike. Quando se fala em investir em tesouro direto, não significa que você é obrigado a investir só no Tesouro Selic, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever isso daqui. Eu tô com um pouco de medo de mexer nesse sistema novo aqui, mas vamos lá. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai funcionar. Aqui. Então vamos lá. Quando você investe em tesouro direto... Gente, se cair eu vou voltar, tá? Se cair eu vou voltar. Então quando a gente fala de tesouro direto... Opa, isso aqui não... Isso daqui não. Isso aqui não tem mais nada a ver. Vou pegar aqui... Cadê? Aqui. Quando a gente fala de tesouro direto, não significa investir somente em Tesouro Selic. Por que eu estou falando isso? Porque o Tesouro Selic, apesar de ele ter uma volatilidade menor... O que é volatilidade, Michael Lima? Volatilidade significa que ele sofre menos os efeitos da marcação a mercado. Ah, não adiantou nada ainda, Michael Lima. Volatilidade significa a alta e a baixa do valor de um ativo. Digamos que essa xícara aqui, que eu ganhei da investidora Larissa, que está aqui na live, ela vale agora R$10, daqui a 5 minutos ela vale R$20, daqui a 10 minutos ela vale R$1, isso é volatilidade, os preços mudam. Agora digamos que essa xícara aqui, ela vale... Poxa vida, a Larissa que me deu, vamos valorizar essa xícara aqui, né, Larissa? Vamos dizer que essa xícara aqui ela vale R$100 e ela perdura esse valor de R$100 por um ano e não altera esse valor. Então a gente fala que se essa xícara vale R$100 e o valor dela não altera por um ano, então a volatilidade é baixa. Então o Tesouro Selic, ele, apesar de ter uma baixa volatilidade, o Tesouro Selic, apesar de ter uma baixa volatilidade, então vamos marcar isso, vamos tirar o negrito aqui, baixa volatilidade, ele também tem, de certa forma, uma baixa rentabilidade. O que não quer dizer, eu não quero que vocês confundam, não quer dizer que seja ruim, tá? Essa baixa rentabilidade aqui não quer dizer que seja ruim, tá? Então voltando para mim aqui agora. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para voltar. Eu acho que é isso aqui, acho que voltou. Voltando aqui para mim. Tesouro Selic não significa que é o único investimento do Tesouro Direto. Deve ser o primeiro, na minha opinião, tá? Foi o que eu fiz e eu acho que é o que você deve fazer. Deve ser o primeiro. Mas ele é uma das opções, só que você tem outras opções. Você tem várias opções. Aliás, eu vou abrir o site do Tesouro Direto aqui com você e vou mostrar as outras opções que a gente tem. A gente tem, por exemplo, os pré-fixados, tem o IPCA e tem o Tesouro Selic. Então vamos lá, vou tentar colocar na tela aqui, acreditando que vai tudo funcionar muito bonitinho. Vamos lá, vou colocar o navegador. Acreditar é uma coisa, né? A coisa realmente acontecer é uma outra história. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar aqui. Ah, agora sim. Agora apareceu. Mas é essa tela aqui. Bom, então eu estou no site do Tesouro Direto, tá? Que se você não sabe, é www.tesourodireto.com.br. Então eu estou falando para você que você tem outras opções diferentes. Vamos contar quantas opções que a gente tem? Então a gente vai aqui em títulos e vai em preços e taxas. Deixa eu continuar checando aqui. Tá aparecendo aqui para vocês sim. A gente fecha aqui. Bacana. Ó, observem que a gente tem Tesouro Pré-fixado 2023. Então nós temos o grupo dos investimentos em títulos públicos federais, chamado de Tesouro Pré-fixado. Então temos o Tesouro Pré-fixado 2023, o 2026 e o 2031 com juros semestrais. Ele é uma categoria diferente. Observa que essa parte aqui ele está de uma cor. Eu não sei se isso aqui é azul, mas eu diria que é azul.
a minha esposa diria que era verde e meu filho diria que é, sei lá, amarelo. Mas essa parte aqui de cima, observa que ele tem uma cor diferente. Então aqui é o primeiro grupo de investimentos do Tesouro Direto, que são os pré-fixados. E nós temos uma, duas, três opções do pré-fixado. Aí temos aqui mais para baixo o Tesouro Selic, né, que eu comentei com você que eu entendo que deve ser a porta de entrada. E que a gente vai ver que ele tem uma rentabilidade um pouquinho menor. Mas a gente tem aqui o grupo dos tesouros indexados ao IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Isso é, a inflação. Tá? É o nosso índice oficial de inflação nos últimos muitos anos. E se você observar todos os tesouros IPCA, eles têm essa cor aqui que para mim é vermelho. Tá? É a cor da minha camisa aqui. Para mim essa cor aqui, ninguém me disse que não é vermelho. Então nós temos o Tesouro IPCA 2026, o Tesouro IPCA 2035, o IPCA 2045 e nós temos também os tesouros IPCAs com cupons semestrais ou com juros semestrais. Aí temos o 2030, o 2040 e o 2055. Então olha quantas opções diferentes que nós temos. Nós temos um total de, e agora pode voltar para mim, acreditando que vai estar tudo certo aqui, aparentemente sim. Nós temos um total de... Eu não contei, né? Deixa eu contar aqui. Deixa eu contar. Eu acho que são 10, tá? Mas vamos lá, vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4 com Tesouro Selic. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. Agora sim, voltando para mim. Temos um total de 10 aplicações diferentes. O Tesouro Selic é só uma delas. Entenderam? Então você não é... O que eu estou falando aqui para você é que você não é obrigado a investir só no Tesouro Selic, que é aquele que todo mundo fala que tem uma rentabilidade muito baixa. Gente, vamos lá. O que nós estamos falando na live? Nós estamos falando que será que o Tesouro Direto vale a pena? Bom, uma forma de a gente entender se o Tesouro Direto vale a pena é a gente fazendo comparações com outros investimentos. Então vamos lá, vamos comparar. Primeira coisa, quanto é que rende a poupança? Será que alguém sabe me dizer? Será que alguém sabe me dizer? Tem um delay aqui no chat, né? Depois, gente, eu vou ler as outras mensagens ali no chat, tá? Vocês podem comentar. Pode curtir o vídeo se você tem a possibilidade de curtir e pode compartilhar também com alguém que você acha que esse conteúdo é importante. Mesmo que a pessoa entre agora na live, ela pode retroceder se for no YouTube, tá? Depois ela não vai ficar pública, mas se você compartilhar pelo link ela consegue assistir tudo. Bom, vamos lá. Quanto que rende qual que seria a rentabilidade da poupança? A poupança rende, gente, 1,4% ao ano. A poupança rende 70% da taxa Selic. Então olha só, se a Selic as pessoas falam que é baixa, e a Selic corresponde a 2%, a poupança não rende tudo isso aqui, ela rende 70%, quer dizer, ela rende um percentual da taxa Selic, ela rende menos ainda. A poupança rende 1,4% ao ano. Nossa, gente, isso é muito pouco. É muito pouco. Agora, nós temos alguns números aqui. Eu vou deixar a imagem em mim para não ficar trocando muito, porque eu tenho medo de travar a live. Mas a gente viu no site do Tesouro Direto 10 opções de investimentos. Então eu vou pegar algumas aqui. O Tesouro Pré-fixado, por exemplo, ele está pagando no momento 7,03% ao ano. Quanto que rende a poupança? 1%. O Carlos falou ali que rende 1%, né? Exatamente, rende 1,4%, 1,4%. O Tesouro Pré-fixado 2023 rende 7,03%. Cara, de 1 para 7, né, a gente sabe fazer a conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, Michael, mas tem... é 1,4%. Tudo bem, tira 1 aqui, fica 6 ainda. Ah, Michael, mas tem imposto de renda sobre a rentabilidade. E não dá pra gente se aprofundar isso nessa live, senão fica muita coisa. Então que fique 5%. Tem uma diferença muito grande. Outro título do Tesouro, gente. Tesouro IPCA 2035.
ele rende o IPCA. E agora preste atenção que eu vou explicar para você o que é IPCA. Eu falei já o que é a sigla, mas vou explicar um pouquinho mais o que é isso. Então o Tesouro IPCA 2035, ele rende... Agora eu vou mudar a tela. E agora vamos acreditar que vai dar tudo certo. Essa aqui. O Tesouro IPCA, ele rende o Tesouro IPCA mais, né, o 2035 aqui no caso. Qual que é a rentabilidade dele? A rentabilidade dele é IPCA mais 3,59%. Eu falei 59, escrevi 57, né? Deixa eu conferir aqui de novo, gente. 2035, 3,59, exatamente. 3,59%. Essa é a rentabilidade do Tesouro IPCA. Bom, vamos fazer uma conta na calculadora, muito simples, né? Vamos fazer 3,59 mais IPCA. Ah, mas quanto que é o IPCA, Michael? Então vamos ver aonde que a gente consulta quanto que é esse IPCA. Gente, IPCA, como eu falei para vocês, é o nosso índice de inflação. Então se a nossa inflação for, por exemplo, 5% ao ano, então o IPCA é 5% ao ano. Tá? De uma forma bem simples, a gente não vai se aprofundar em indicadores econômicos do IBGE ou da Fundação Getúlio Vargas. De uma forma bem simples, IPCA é a inflação. Então quando passa lá no Jornal Nacional, olha a inflação, fechou o ano de 2020 em 4,9%. Esse 4,9% é o IPCA. Tá, Michael, e como é que eu consulto para saber quanto que vai render então, né? Então vamos lá. A gente pode consultar... Agora deixa eu deixar minha imagem pequenininha aqui. A gente pode consultar no site do Banco Central. Ah, Michael, como é que eu acho o site do Banco Central? Coloca no Google, né? Escreve Banco Central. Até vou fazer aqui com você, ó. Banco Central. É bem simples, tá? E aí eu acho que vai ser a primeira opção, exatamente aqui, ó. Conferir se está aparecendo aqui para vocês. Tá. É isso daqui, tá? www.bcb, que quer dizer Banco Central do Brasil.gov.br. Entrou no site do Banco Central, já vai aparecer aqui, ó, do lado direito, panorama econômico. E aqui aparece, ó, inflação. Então, se eu rolar um pouquinho para baixo, ó, já aparece aqui para você. A inflação, né, diz aqui, ó, 12 meses, e a gente está falando aqui de juros sempre referente aos últimos 12 meses. Então, a inflação é de 4,52%. Então, quanto que vai render, Michael, o meu Tesouro IPCA 2035? Ele vai render o IPCA, que é a inflação, que é 4,52%. Então, vamos fazer uma conta aqui no próprio Google, acho que dá de fazer, ó. 4,52 mais o que o próprio título paga, que é 3,59. Esse 3,59 está ali no site do Tesouro Direto. Então, quanto é que vai dar? Olha, esse título vai render 8,11%. E é simples de você entender que 8 é maior do que 1,4. Tá? Existem outros detalhes, sim. Tem que abrir a conta na corretora, tem que analisar, ele tem uma data de vencimento, tem vários detalhes. Agora a gente está comparando aqui com a poupança, né? E a gente está vendo que, isso é muito importante, que ele rende mais do que a inflação. Ele rende mais do que a inflação, isso também é muito importante. A poupança, a gente acabou de ver aqui no site do Banco Central, que a inflação é de 4,52. Ora, se a poupança está rendendo 1,4 e a inflação é 4, então a inflação a inflação está comendo, a gente usa esse termo, né? A inflação é 4, ela está comendo o juro da poupança. Beleza, pessoal? A Fabiola está perguntando se quando ela investir no Tesouro 2026, então vou responder a Fabiola aqui, ela só vai conseguir fazer investimentos até 2023. Fabiola, apesar que eu ia tentar deixar para responder no final, a gente está quase da metade para o final aqui da live. Acontece o seguinte, quando você entra agora no site do Tesouro Direto, você vê lá o que está disponível para você comprar nesse momento. É como se a gente fazer uma metáfora aqui com uma padaria, é como você ir lá na padaria e você ver, tem aqui pão doce, pão caseiro, bolos e salgados. Então essas são as opções que tem nesse momento na padaria.
Então quando você entra no site do Tesouro Direto, essas são as opções que tem para você comprar. E hoje, por exemplo, existe o Tesouro 2026, só que amanhã a gente não sabe. Pode ser que esteja disponível para você, e aí tem questões técnicas por trás disso, tá? Mas ao invés de ter o Tesouro 2026, qual que ela está falando aqui? O prefixado 2026, é possível que lá em 2022 a 2024 eles lancem um outro prefixado. Aí será o prefixado, sei lá, 2029, por exemplo. E aí não tem problema, tá? Você pode comprar aquele que está disponível naquele momento. Basta que você verifique se a rentabilidade, se a data de vencimento, se esse investimento está de acordo com os seus objetivos, tá? Então é a analogia da padaria. Você queria ir lá na padaria comprar pão doce, mas chegou lá não tinha bolo. Ah, o bolo ele está de acordo com o seu objetivo? Tá. Então ele sempre vai mudando. Normalmente o Tesouro Selic ele é para curto prazo, o prefixado é para médio prazo e o IPCA é para longo prazo. Então, como o prefixado, que é esse que você perguntou, Fabiola, é para o médio prazo, quando chegar o ano de 2024, né, se eu tiver um título que vence no ano de 2025, ele já não é mais médio prazo. Então eles procuram alongar um pouquinho essa data. Mas isso não interfere em nada no seu investimento. Quem já comprou, está valendo aquela rentabilidade contratada. Maicon, continuando aqui. Eu estava falando onde que você pode consultar o IPCA. Tem dois lugares, tá? Eu falei da opção aí do site do Banco Central. Você pode consultar também aqui no próprio IBGE, tá? Então, se você ainda ficou em dúvida, né? Mas tá certo isso, Maicon, para consultar essa rentabilidade do Tesouro IPCA. Porque eu falei para você que o Tesouro IPCA, ele rende o IPCA, né? Só para a gente não se perder aqui. Ele rende o IPCA mais 3,59%. No caso aqui do Tesouro IPCA 2035. Beleza, eu não sei quanto que é o IPCA. Então você pode consultar no site do Banco Central, é uma opção, ou você pode consultar direto aqui no site do IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele que faz ele que calcula e divulga. Então, ó, IPCA 4,52. Então seria a mesma coisa que eu vir aqui no Word e trocar isso aqui por 4,52, né? Seria, ó, IPCA aqui seria 4,52. Então se a gente somar 4,52%. Então se a gente somar esses dois, eu fiz a continha na calculadora, isso dá 8,11%. Não é isso? Show de bola? Agora, aquelas pessoas que eu tinha falado no começo que elas gostam de investir em ações, como é que ficam essas pessoas? Se você investe em uma ação, presta atenção nisso, cabeção, cabeçona. Quanto é que deu aqui no Tesouro IPCA? Se você investe em uma ação, né? E aí vamos tomar como exemplo aqui a ação da Viz Corretora. Gente, pode ser qualquer ação, tá? Poderia ser uma ação da Petrobras, poderia ser uma ação da, sei lá, da Vivo, da Claro, da TIM, não sei se todos eles têm ação. Poderia ser qualquer ação. Mas a ação da Viz, ela tem um código que a gente fala na Bolsa de Valores, que é VIS-S3, né? Ação da Viz Corretora, que é VIS, assim com Z, S3. Se você investe numa ação e digamos, isso é um exemplo, tá? Digamos que você teria exatamente a mesma rentabilidade do Tesouro IPCA. Então o meu Tesouro IPCA aqui rendeu 8,11 e digamos, é uma suposição, que ele rendesse também aqui é uma vírgula, né? 8,11% ao mês. Gente, não faz sentido, e é isso que eu vou falar lá na Semana do Investidor, você entender sobre uma palavra chamada risco. Acho que são 5 letrinhas, né? R-I-S-C-O. 5 letrinhas. Risco, controle de risco e rentabilidade. Não faz o mínimo sentido você correr mais risco, porque quando você investe em ações, né? E aí vem aquele meu amigo que está começando a investir, ou está aprendendo a investir, e quer investir direto em ação porque ele fala que lá ele ganha muito dinheiro. Desculpe, não faz o mínimo sentido você correr um alto risco para ganhar o mesmo 8,11% no nosso exemplo aqui. Não faz o mínimo sentido. Gente, vamos dar uma olhadinha. Enquanto que a Viz pagou, e vai ficar um pouquinho técnico, tá? Mas a gente já volta aqui para o Tesouro Direto. Quanto que a Viz pagou, Viz ou Wiz, enfim,
de dividendos nos últimos 12 meses. Então tá aí na tela. Ó, a Vis ou IS pagou 8,54% de dividendos. Meu Deus, mas o que é dividendos? São esses lucros, né? A rentabilidade, né? A gente falou ali do Tesouro Direto, ele não paga rentabilidade. É isso, tá? Dividend Yield, né? É o nome técnico aqui, né? Ou DY, são dividendos. Paga 8,54. Pô, legal, né? O Tesouro IPCA tá pagando 8,11. Na verdade, não tem como você comparar as duas coisas. É como você comparar pão francês com pão italiano. São duas coisas diferentes. Porém, nós estamos vendo que quando você investe na Bolsa de Valores, você tem um risco maior. Vale a pena o risco para você receber essa rentabilidade aqui? E tem mais um detalhe, tem a valorização da ação também, né? Você pode observar que ela caiu 46% nos últimos 12 meses. E aí, se você começar a aprofundar um pouquinho mais, a Vis, pessoal, ela é uma seguradora e ela trabalha dentro da Caixa Econômica Federal e vai ter um novo processo de contratação da seguradora que trabalha dentro do banco, da Caixa, e provavelmente a Vis não vai continuar trabalhando dentro da Caixa. Volta aqui para mim agora. O que eu estou falando para você? Observe se você ganhar a mesma rentabilidade, vale a pena. Sempre observe essa questão do risco. Você observou que no caso da Vis, você ganhou 8% de dividendos, quase que a mesma coisa do exemplo do Tesouro IPCA, mas ela teve uma desvalorização de 46%. Por quê? Porque o mercado ele precifica no presente aquilo que ele acredita que vai acontecer no futuro. E ele acredita que vai acontecer no futuro que a Vis não vai renovar o contrato com a Caixa. Então tá vendo como é que as coisas começam a ficar mais complexas? Gente, voltando à nossa pergunta, ao nosso tema aqui. Vale a pena eu investir em Tesouro Direto ainda? Vale a pena? Eu vou dizer o que eu faço, tá? Não vou nem falar se vale a pena ou não. Eu, Maicon Lima, invisto, né? Se você já me acompanha, você já sabe disso. Eu invisto em Tesouro Direto e também invisto em ações. Só que quando eu comecei a investir da forma correta, porque por muito tempo eu investi da forma errada, tá? Por muito tempo eu investi só em ações. Por muito tempo eu investi só em Petrobras. Por muito tempo eu investi só em Vale, quase toda a minha carteira. 90% da minha carteira. Por muito tempo eu investi só em Tesouro Selic. Então por muito tempo eu investi errado. Mas quando eu comecei a adotar essa metodologia que eu ensino, que se chama metodologia começar a investir, né? Então, para as pessoas que são meus alunos, essa metodologia que eu aprendi, que eu digo que é quando eu comecei a investir da forma correta, essa metodologia começou pelo Tesouro Direto, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E ter começado pelo Tesouro Direto, entender como que as coisas funcionam dentro da renda fixa e dentro do Tesouro Direto, antes de sair por aí igual um louco, né? Ou igual uma louca, pesquisando um monte de oportunidade, né? Com base em qualquer notícia veiculada aí na mídia. Os investimentos em renda fixa, vem passando isso na televisão, não estão valendo a pena mais para os investidores. Passando uma grande rede de TV aí, acho que Rede Globo. Não posso falar aqui, senão o YouTube me derruba, né? Mas enfim, já falei. E os investidores estão procurando investir na Bolsa de Valores. Gente, não faz o mínimo sentido isso. Não faz o mínimo sentido. Fala aqui a experiência de quem aprendeu a investir da forma correta, começando pela renda fixa. E dentro da renda fixa, uma das melhores escolas de repente um CDB, é uma coisa básica, mas o Tesouro Direto, ele é uma escola, ele é um aprendizado maior. Mas Maicon Lima, será que tu não está falando isso só para ficar perdendo tempo aqui? Eu quero ir direto para o investimento, né? Todo mundo fala isso, eu quero ir direto para o investimento que tem a maior rentabilidade. Ora, ninguém quer ficar fazendo um investimento que não tem rentabilidade. Não é verdade? Isso parece óbvio. E a resposta para esse questionamento também parece óbvio. Só que perceba o seguinte, caro investidor, cara investidora. Se você fosse construir a tua casa, então nós estamos falando de dinheiro, estamos falando de din-din, de money. E a gente não tem uma cultura aqui no Brasil, né, de investir. Então a gente ainda tem que aprender muito sobre isso. Nos Estados Unidos, guriadinha com 10, 15 anos já investe na Bolsa de Valores, é normal. Mas aqui nós
estamos muito iniciantes ainda nesse processo. A resposta para se você deve começar no Tesouro Direto ou em ações é o seguinte. Você construiria a sua casa, né? Se você fosse construir a sua casa. Vou construir a minha casa. Então imagina a minha casa dos sonhos. Você vai construir a tua casa sobre areia movediça? Né? Construir a sua casa sobre areia movediça nos investimentos é a mesma coisa que você falar que você pode investir do jeito que você acha, você pensa, você alucina que está correto, né? Ou também você pode investir do jeito que você acredita que aquele guru do mercado, infelizmente a internet está cheia de gurus do mercado, você acredita que aquele guru do mercado falou, olha, a Tesla, por exemplo, a empresa Tesla entrou no Standard & Poor's 500 e tu começa a ver essas paradas Standard & Poor's, Tesla, eu até fiz um vídeo sobre isso, né? O Elon Musk é o cara mais rico do mundo e tu pensa, pô, o guru lá tá falando que é para investir em Tesla. Então você pode acreditar nisso também. Ou você tem uma terceira opção também, que é construir a tua casa sobre areia, né? Na nossa analogia aqui, que é você perguntar lá no banco, né? Então você vai lá no banco, que é o cara que está vendendo o produto de investimento para você. Você imagina perguntar para o cara que está vendendo o produto de investimento para você. Parece tão óbvio, caro investidor. Parece tão óbvia, cara investidora, que você teria que ir no banco perguntar como tu investe o teu dinheiro que está lá, né? Então você pode perguntar para ele, pode perguntar para o cara do banco, ou pode perguntar para o cara da corretora. Só que ao invés de você construir a sua casa na areia, você construir a sua casa com uma base, né, que a gente chama... Isso é uma até peço licença aqui, que eu acho que é uma eu não sei qual é a palavra mais adequada aqui, eu vou dizer que é teoria, tá? É uma teoria cristã, até eu acredito. Mas você construir a sua casa sobre a rocha significa você... 3 coisas. Ouvir bons mentores, acreditar nos bons mentores, não é qualquer um, em bons mentores e colocar em prática o que você vai aprendendo. E eu vou ensinar uma coisa para você colocar em prática aqui. Segunda coisa, não agir com imprudência, não ser imprudente, colocando o que a gente chama. Segunda coisa, não seja imprudente, não coloque todos os ovos da mesma cesta, já dizia minha avó. Todos os ovos são todos os investimentos, né, na mesma cesta. Terceira coisa, eu falei que eram 3, construir uma casa sobre a rocha nos investimentos significa não agir de forma superficial, não agir com superficialidade. Nossa, que palavra! Não agir de forma superficial, colocando todos os ovos não em uma cesta. E tem muita gente que faz isso. Os ovos são os investimentos, tá? Colocando os ovos em várias cestas. Como é que você vai carregar 50 cestas, cabeção? Tem gente que coloca em 30 cestas, né? Tem gente que quer investir em criptomoeda, quer investir em poupança, quer investir no Tesouro Direto, quer investir em 40 ações da Bolsa de Valores. No final das contas, o que essa pessoa está fazendo é uma grande perda de tempo, ao invés de se orientar e investir da forma correta. Gente, vamos para frente. Quando você estuda Tesouro Direto, você aprende conceitos que também vai utilizar na renda variável. Eu falei que o Tesouro Direto é uma escola. E você, então, eu estou dizendo agora que você aprende conceitos que você vai usar na renda variável. Vários conceitos. Vários. E não dá tempo de explicar todos aqui nessa live de novo, né? Mas alguns conceitos que você aprende. Juros simples, né? O que é juros simples? O que são juros compostos? O que é uma taxa pré-fixada? O que é uma taxa pós-fixada? O que é a marcação a mercado? O que é uma... Como você faz uma verificação de gráficos e observa uma tendência de alta, uma tendência de baixa? No Tesouro Direto você também pode aprender quais são os motivos de você receber mais juros, né? Ou de você receber mais dividendos, você receber mais lucros, ou você receber menos lucros. Entenderam essa série de conceitos que você aprende dentro do Tesouro Direto? Isso. Só que fique atento, tá? Quando eu falo de aprender esses conceitos, eu falei de juros compostos, de juros simples, de gráficos, falou de gráficos, né, Michael Lima?
falei de gráficos. E aí, não vai ficar só pensando em gráfico. Nesse mercado de investimento, muita gente fica olhando o gráfico. O gráfico ele é um complemento, tá? O gráfico, ele é, no meu entendimento, de um investidor fundamentalista, um investidor que quer segurança naquilo que ele faz. Deixa eu só apertar um botão aqui. Show de bola. Ainda tá online ali, tá funcionando, tá tudo bonitinho funcionando. Não vai ficar só olhando o gráfico. Ele é um entendimento complementar. Um dos primeiros aprendizados de tudo isso que eu falei, né, juros simples, juros compostos, gráfico, marcação a mercado, um dos primeiros aprendizados eu acho que é você entender a diferença de juros simples e juros compostos. Basicamente, juros simples é quando a rentabilidade é aplicada sobre o valor inicial. Geralmente o juros simples ele é usado para cálculo. Geralmente o juros simples ele é usado para calcular o atraso de um empréstimo, por exemplo. E também é interessante você entender o conceito de juros compostos antes de entender lá sobre gráfico, né? O que são juros compostos? Juros compostos são juros que são incorporados ao capital inicial. Juros compostos são juros que são incorporados ao capital inicial. Quando isso acontece, quando os juros compostos acontecem com uma dívida, como no caso do parcelamento do cartão de crédito, como no caso do limite do cheque especial, isso é péssimo. É péssimo. Os juros compostos não devem acontecer com você em uma dívida. Agora, já no caso de um investimento, é ótimo, é excelente, é muito bom. É bom, muito bom. É justamente o efeito dos juros compostos que faz você ficar mais rico e ficar com mais dinheiro. Juros compostos, para você entender, também é entendido como juros sobre juros. Beleza, pessoal? Bom, se você não entendeu alguns conceitos que eu falei aqui, eu sei que eu acabo falando muito rápido, né? Por exemplo, se você não entendeu essa diferença que eu acabei de falar agora de juros simples e juros compostos, e se você não sabe explicar a diferença de juros simples e juros compostos para uma criança, se você tem filho, né, pega e fala para o teu filho, explica para ele, fala, eu vou te dar uma aula de finanças que eu aprendi lá com o Michael Lima, lá do canal Começar a Investir, ou Carequinha, como tem gente que chama por aí. Eu vou explicar para você o que é juros simples e o que é juros compostos. Se você não sabe explicar para uma criança, Michael, eu não tenho filho. Faz de conta que teu celular é um filho, explica para o teu celular, enfim, explica para tua esposa, para o teu marido, mas eu quero dizer que você tem que explicar isso de uma forma tão simples que uma criança possa entender. Se você não consegue explicar isso, sinto te informar, mas eu não vejo o mínimo motivo para você estar investindo em ações. Como que você vai entender, gente, o mundo das ações? Gente, ações, você tem que verificar uma série de situações, tá? Não é só verificar gráfico, como eu falei. Você tem que verificar preço sobre lucro, tem que verificar preço sobre valor patrimonial, tem que verificar dividend yield, que eu expliquei um pouco hoje nessa aula, tem que verificar o que mais? Preço sobre EBIT, margem líquida, liquidez corrente. Olha só quantas palavras diferentes, quantos conceitos diferentes que eu trouxe aqui. Então o primeiro passo é entende juros simples, entende juro composto e explica para uma criança. Esse conhecimento de você ficar mais rico, de você ficar mais rico e você ter mais dinheiro, ele é um passo a passo. Se você não entender esses conceitos básicos, quem dera entender esses conceitos um pouquinho mais complexos. Gente, retomando o tema aqui. Retomando o tema. Tesouro direto. Será que ainda vale a pena? Retomando o tema mais uma vez. Vou te dar duas respostas. Primeira resposta é que tesouro direto. Será que ainda vale a pena? Para mim, Michael Lima, já deixei bem claro que sim, vale a pena. Apesar das taxas do tesouro direto estarem atualmente... Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. Apesar das taxas do tesouro direto estarem atualmente baixas, você tem no tesouro direto um ganho real acima da inflação no tesouro IPCA, que eu exemplifiquei aqui para você. Michael, mas e se o governo precisar de dinheiro? Qual que é a minha segurança? Ele não pode pegar tudo?
As chances são que não, porque o governo pode imprimir dinheiro. Como que o governo pode imprimir dinheiro, né? O Lula falou que era imprimir, parece que era ir lá na Casa da Moeda e imprimir dinheiro. Não é assim. O governo pode imprimir dinheiro aumentando impostos. Isso é a coisa mais fácil que ele tem para fazer. Existe uma grande expectativa, péssima expectativa, aliás, de retomada da antiga CPMF. Se esse imposto sobre transações eletrônicas for criado, a arrecadação de impostos vai ser muito grande. Então ele pode imprimir dinheiro dessa forma, né? Através da criação de impostos, e pode emitir mais títulos da dívida pública. Isso sempre acontece. O governo sempre emite mais títulos da dívida pública. Isso é um processo normal. Uma outra coisa que eu observo para responder essa pergunta: Maicon, será que vale a pena investir no Tesouro Direto em 2021? Eu observo o seguinte: grandes investidores compram títulos da dívida pública. Grandes investidores compram títulos da dívida pública nos leilões. Leilões? O que são leilões? Gente, leilões são negociações do governo, são negociações restritas do governo com grandes investidores. Ah, será que eu sou um grande investidor, Michael? Não. Grandes investidores são, por exemplo, bancos e corretoras. São um exemplo. Então são grandes negociações. Essas grandes negociações, elas são realizadas, só para você entender o que é leilão de títulos públicos. Essas grandes negociações são realizadas toda semana, semanalmente, e são negociadas com esses grandes investidores, a exemplo de bancos e também de corretoras. E quem faz esses leilões é o próprio Tesouro Nacional, juntamente com o Banco Central. Então, se os grandes investidores estão comprando, é um indicativo de que é bom. Atividade para você fazer, para você aprender. Deixa eu colocar minha imagem pequena aqui de novo. Deixa eu abrir um navegador aqui, que eu acabei fechando tudo. E vou abrir o site do Status Invest. Michael, o que é Status Invest? Status Invest é um site... Deixa eu só pegar aqui e colocar na tela para você. Aqui, acredito que está aparecendo. Não, não está aparecendo. Ah, tá, apareceu. Status Invest é um site, né? statusinvest.com.br. Deixa eu escrever aqui para você. statusinvest.com.br. Então vamos colocar o Word de novo. Aqui. Status Invest é um site onde você consegue verificar a rentabilidade do Tesouro Direto e também consegue verificar a rentabilidade de ações, né? Então hoje nós falamos bastante sobre ações. Agora sim, colocando mais uma vez o navegador dentro do Status Invest, e eu vou ter que fazer uma coisa aqui para aparecer tudo para você, porque não está aparecendo. Tá aparecendo sim, apareceu. Então dentro do Status Invest, tem que arrumar agora que eu fiz cagada aqui, né? Só um pouquinho, show de bola. Aqui dentro do Status Invest, você observa que tem aqui, ó, Tesouro. Então isso é uma atividade para você aprender, tá? Tesouro. Então a gente vai clicar aqui em Tesouro, dentro desse site. Isso é tudo de graça, tá? Existem sites pagos, mas aqui é tudo de graça. E dentro do Status Invest, você vai verificar Tesouro Direto e vai verificar aqui, ó, nós falamos hoje de Tesouro IPCA. Então você vai verificar a rentabilidade do Tesouro IPCA nos últimos 12 meses. Então, ó, aqui vai ter o Tesouro IPCA 2026, você vai ver ó, que ele valorizou 6,7%. Vai ter o Tesouro IPCA 2035, você vai ver que ele valorizou 5,3%. Né? O Tesouro 2040, que teve a maior rentabilidade de 11,62% em 12 meses. Né? Em menos tempo, teve rentabilidade bem maior, aí, que eu já fiz vídeo explicando para vocês. E aqui teve uma variação negativa de 5,4%. Então nós temos que entender essa diferença. E essa atividade ela vai ser bem simples, tá? Você entra no site do Tesouro Direto, analisa os títulos que estão disponíveis para você comprar. Tesouro Direto é o outro site, é o www.tesourodireto.com.br. E entra aqui no Status Invest também para você verificar
como que ficaram essas rentabilidades caso você tivesse mantido um título por 12 meses. Galera, se o conteúdo, se a aula que eu passei, se a live 006 que eu passei até agora te ensinou alguma coisa, se você ficou até aqui, vai lá nos comentários e escreve o que você mais gostou. Pode ser qualquer coisa, tá? Por exemplo, gostei que o Tesouro Direto é rentável. Pode ser bem simples assim, tá? Ou então, gostei que o Tesouro Direto é menos arriscado, né? Ou então, gostei porque eu tenho várias opções, né? Gostei porque eu vi que não tem só o Tesouro Selic. Então vai lá, deixa esse comentário. Esse comentário ele é importante para mim. E também fala para mim, né? Escreve aqui nos comentários qual o tema que você quer ver numa próxima aula. Qual que é a sua dificuldade, né? E eu vou, na medida do possível, tentar fazer conteúdos que ensinem você a sair de onde você está hoje e chegar no próximo passo. Deixa eu só confirmar se está tudo certinho aqui. Aparentemente sim. Os temas possíveis das próximas lives serão como investir, o que é e como investir em fundos imobiliários, como investir em ações, escolher as melhores ações da Bolsa de Valores, como investir em ações americanas, né? Então, será que eu compro BDR? Né? Eu vou explicar daí o que é BDR. Será que eu invisto direto na Bolsa de Valores de Nova York? Qual dos dois que é melhor, BDR ou Bolsa de Valores de Nova York? E a próxima, uma outra live também, uma outra ideia de conteúdo, e aí você vai me dar conteúdo, vai me dar sugestões nos comentários, mas essas são as que eu estou programando no momento. Próxima ideia é outros investimentos para uma renda extra, né? Então, será que eu invisto em imóvel? Será que criptomoedas? Será que marketing multinível? Será que outros investimentos para uma renda extra valem a pena? Ufa! A próxima live, galera, é amanhã, terça-feira, às 18h05 da tarde. Então, se inscreve no canal, se inscreve na Semana do Investidor Iniciante. Vou colocar aqui no chat agora o link para você se inscrever. Na Semana do Investidor, você vai ter 4 aulas sobre rentabilidade e controle de risco. Essas aulas são só para quem se cadastrar, tá? E você vai ter também um certificado e mais um plano de investimentos para o ano de 2021. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho aqui. Vamos ver como é que eu faço para tirar essa parada aqui. Vai para os erros de gravação.